Bom dia, boa noite, boa tarde, porque o programa na verdade é gravado, né? Então, tudo bem aí com vocês do Bapcast? Espero que vocês tenham gostado dos últimos episódios e hoje eu tenho a honra, o prazer de estar aqui no Bapcast com grandes amigos, tá? Pessoas que eu admiro, na verdade, né, André? Hoje tá legal, né, o Bap Filho, né? Uhum. Eu tenho que Tá sempre bem falar legal. que eu sou o Bap Pai, ele é o Bap Filho, mas eu acho que eu que sou mais velhinho, né, Rogério? Não precisa, né? Mas eu tenho pessoas que eu admiro, que são um dos meus grandes amigos, né? Vou brincar que é amigo da praia, mas é amigo de profissão, cara, muito 10. E olha só que legal, pessoal. Hoje é um programa, como eu escrevi para vocês, de pai para filho. De pai, Bap Pai para Bap Filho, né? Deu as boas-vindas aí pro pessoal, André. Bem-vindo, pessoal que está assistindo agora. Eu queria agradecer vocês por estarem aqui. Geralmente eu agradeço no final, mas eu já estou agradecendo agora porque é muito legal estar conversando com vocês. Então eu vou fazer a apresentação de vocês, tá? Professor Rogério Hammerschmidt, ele é professor da Federal do Paraná, é um cara com currículo, se eu for começar a falar o currículo, nós vamos ficar 50 minutos falando de currículo, tá? E o filho dele, que é o meu amigo, que eu gosto um monte, que eu vi pequenininho, hoje tá grandão, né? Esses piá crescem pra caramba, né, Rogério? Que é o Rogerinho, posso falar Rogerinho? Daí fica o Rogério pai e o Rogerinho filho, Bap pai, Bap filho. E o Rogerinho tem uma particularidade muito legal, acabou de passar em medicina, pai dele é médico, e o André vai começar com as perguntas. Vamos lá, Dé. A primeira pergunta, na verdade, não é bem uma pergunta. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre vocês. Primeiramente, o Rogério falar um pouco. Rogério pai, né? Rogério pai. É isso. Perfeito. Olha, então, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu estou extremamente honrado, extremamente feliz, eu diria até emocionado de estar aqui, porque, como você falou, somos amigos há tanto tempo, há tantos anos, na praia, em Curitiba, na vida, né? Temos muita coisa em comum na vida profissional, na vida pessoal, e estamos aqui ao lado de duas ex-crianças, que conhecemos eles, um o filho do outro pequenininho, bebê de colo, e hoje estão aqui dois rapazes grandes, bonitos, inteligentes e corretos, nos dando esse orgulho. Então é uma emoção, um prazer enorme de estar aqui com você, meu querido Eduardo Batistelli, com o teu filho André também, e eu aqui com o meu filho. Realmente é uma situação extremamente emocionante, e ainda mais nesse momento, como você muito bem falou, né? Eu como médico, como professor universitário, invisto tanto na carreira médica, na carreira de ensino médico e particularmente da nossa especialidade, a otorrinolaringologia, e agora eu tenho o prazer, a honra, a emoção de ver um filho trilhando o mesmo caminho que eu trilhei há 25 anos. Casualmente, amanhã é meu jubileu de prata. Olha só. Amanhã é meu jubileu de prata, nós vamos ter a Olha nossa... só. E o Rogerinho estará lá, né? Segunda-feira é o primeiro dia de aula da Faculdade de Medicina dele, amanhã ele já vai num jubileu de prata do pai, comemorando 25 anos de formado. Então você imagina a emoção que eu estou essa semana. Sim. Estar aqui com vocês, fazendo 25 anos de formado e vendo meu filho seguindo, começando apenas, né? Começando, porque o caminho, nós vamos falar sobre isso, o caminho é longo, começando a trilhar aí um caminho na medicina. Então, me apresentando, eu sou o Rogério Hammerschmidt, sou médico, otorrinolaringologista, tenho 48 anos de idade, sou casado... Um jovem rapaz. Um jovem mancebo, sou casado com a Paula, tenho 3 filhos, o Rogério, o Rafael e o Ricardo, e o Rogério é o mais velho que está aqui. Tito para os íntimos. Os íntimos. Tito para os íntimos. Né? Sou médico... Rafa Hammer e Tito para os íntimos. Tito, exatamente. Né? Sou médico, professor universitário e estamos aqui à disposição de vocês. Rogerinho, me conte, que faculdade que você passou? Eu passei primeiramente, boa noite, né? Para quem está assistindo, boa tarde ou bom dia, porque é gravado. Eu passei na Universidade Positivo aqui e na Pequeno Príncipe. Certo. Daí eu vou fazer a Pequeno Príncipe. Começa segunda-feira, como ele falou. E tô animadão, né? Tô feliz. Show. Aliviado. Esse é o principal, né? É. O que você ia perguntar para ele? Já pode perguntar. Expectativas? Eu queria, a primeira coisa que eu perguntar para você é quais são as suas expectativas futuras para medicina? O que você acha? Como é que você vai fazer? Como que você está traçando seus planos aí? Estou traçando meus planos de acordo com... Já entregou, já no começo. Eu tenho que aproveitar. Não, tem que falar, isso mesmo. De acordo com a orientação, óbvio que eu tenho as coisas que eu penso, que eu gosto mais, que eu gosto menos, mas óbvio sempre com a orientação dele, né? Orientação não do tem pai, outra saída.
Tem que Principalmente torcer pro Atlético. Isso ele segue a conduta do pai. Você sabe que Medicina ele escolheu. O Atlético eu não sabe que a deixei gente fez torcer pro outro nós time. fizemos um episódio agora há pouco do Ince e do André, os dois paranistas. Coitado dos dois. Coitado. Aí não dá nem pra tirar sarro. Saiu um monte de coisa. Rogerinho, vamos te apertar um pouco mais aí. Eu te conheci pequeno, como teu pai falou. Quando que você olhou e falou assim, não, teu pai é um exemplo, já falei, vamos ficar rasgando cedo aqui, senão os caras vão ficar brigando comigo lá, falando, pô, você fica rasgando cedo. Não, mas teu pai é um exemplo, né? Exemplo de profissional, exemplo de professor, exemplo de pai. Mas quando que você chegou e falou assim, eu quero ser médico? Porque você podia ser advogado, eu conheço teu avô, conheci um dos avós, conheci o pai do teu pai. Ninguém é médico ali, né? Como é que surgiu a ideia? Por que você falou assim, não, tá certo, você ter o pai como o Rogério é mais fácil. Mas por que você, Rogerinho, resolveu fazer? Desde sempre, até meus avôs que não são médicos, eles já falavam para ele, para minha mãe, você vai ter 3 filhos médicos, não sei o quê. Daí foi meio automático, assim. Teve uma época que eu comecei a pensar, me imaginar fazendo outras coisas, mas não, sei lá, me imaginava engenheiro, não conseguia. E você gostava de ver teu pai chegando de madrugada, atendendo sangramento? Como é que foi isso pra você? Gostar não, né? Mas Não. depois, quando eu fui ficando mais velho, eu vi que é assim, que não tem Que outra fazia parte da saída. profissão. Né? Foi se acostumando. Fui me Eu acostumei, falo isso sempre pro André. Né? Eu falo pro André, eu também sou médico, né? Então eu falo, André, às vezes, o que eu vejo, né, Rogério, o filho quer fazer medicina ou não. Né? Às vezes ele não quer seguir a carreira justamente porque ele olhou o pai trabalhando, chegando de tarde. As pessoas criam uma imagem da medicina, e daí eu vou perguntar para o Rogério. As pessoas criam uma imagem da medicina um pouco romântica demais. É uma profissão maravilhosa, a gente está aqui hoje feliz com o que a gente faz, né, Rogério? Mas ela tem os seus percalços, ela tem suas dificuldades, como qualquer profissão. O que você acha disso, Rogério? Você como professor, o que você diria para o pessoal mais novinho que está assistindo a gente aí? Perfeito. Os teus comentários foram excelentes e muito pertinentes, não só o que eu diria, como o que eu digo para os alunos todos da Universidade Federal e de todas as universidades onde eu dou aula e participo como convidado. A medicina realmente é uma profissão muito linda, uma profissão maravilhosa, que merece todo o aplauso, e nós aqui somos suspeitos para falar, porque nós vivemos da medicina e gostamos de fazer isso. Mas o romantismo da medicina, ele realmente tem que ser um pouco evitado, porque o dia a dia da profissão é um dia a dia que tem uma palavra. E para vocês dois aqui, o André, que não sei se vai fazer medicina ou não, mas é bem provável, né? E você também, Rogério, meu filho, é um dia a dia de doação. A gente tem que se doar. Então, é uma doação. Hoje eu trabalhei das 6h30 da manhã até as 7 da noite, o tempo todo, com uma rápida pausa para o almoço, um dia cansativo, mas eu estou contente. Estou feliz aqui, estou muito feliz. É uma profissão que a gente fica feliz em fazer o bem. Se você gosta de fazer o bem, gosta de ajudar as pessoas, gosta de estar à disposição das pessoas, então faça medicina. Agora, se você não gosta de ajudar as pessoas, e se você acha que vai fazer medicina porque é bonito, ou porque fica rico, esses mitos da medicina, que não são verdadeiros, aí eu acho melhor não fazer medicina. Então, olhar o exemplo de um médico na família, olhar o exemplo do pai é interessante, porque vê na realidade, no dia a dia, como é que as coisas são, é o que você está falando. Vê chegando tarde, vê chegando cansado, vê com olheira, vê estressado, mas ao mesmo tempo vê feliz, vê realizado. Hoje em dia, com essa questão de redes sociais, a gente sabe tudo o que está acontecendo, os pacientes compartilham, agradecem, isso é muito legal. Eu fico emocionado de ver um paciente dizendo, nossa, o senhor me fez ouvir de novo, estou ouvindo a onda do mar graças a fulano, ciclano. Isso é lindo, e isso é o nosso grande pagamento, entre aspas, é o que a gente ganha com a medicina. Então, se você quer ajudar o outro e quer ter esse prazer de ver as pessoas agradecidas pelo que você fez por elas, então é interessante fazer medicina. Derrubando os mitos de que todo médico fica rico, de que a vida é muito linda, né? Esse romantismo todo, como você muito bem falou. Mas, independente disso, a medicina é uma profissão maravilhosa. Todas são profissões maravilhosas. A sociedade precisa de tudo. Todo mundo tem seu lugar. A sociedade precisa de tudo. Nós precisamos de engenheiros, advogados, arquitetos, etc. Todas as profissões, dentistas, né? Tenham uma dor de dente e não acha um dentista para ver o que você vai valorizar. Vai ser inesquecível. Exatamente. Não vai esquecer nunca mais. Mas nós
puxamos a sardinha para o nosso lado. Então, para nós nos dedicamos 24 horas por dia para a medicina. Eu, 24 horas por dia não, 12, porque as outras 12 eu dedico para docência, para o ensino. Sim. Eu tenho 2 profissões, sou médico e sou professor, mas sou professor de medicina. Então, indiretamente, eu estou ligado com isso medicina o tempo 24 inteiro, horas na por verdade. dia, o tempo inteiro. E eu acho que o Rogerinho viu isso, viu esse exemplo, esse gosto, e seguiu esse caminho. E, naturalmente, as coisas foram indo para esse lado dele decidir fazer medicina, porque não se viu em outra profissão. Então, eu deixei ele muito à vontade para decidir e fiquei muito feliz, muito satisfeito e emocionado de ver ele escolhendo sozinho, sem nenhuma pressão. Estou mentindo? Eu pressionei você para fazer medicina? Ou... Não. Não? De verdade? Não pressionei. Não pressionei. Combinaram antes. né? Não, tipo, pressionou que eu gostaria, sabe, que ele é médico e gostaria que, assim Se como pudesse, eu, né? eu imagino que todo pai gostaria que o filho trabalhasse junto, não sei. Vou te falar como Mas pai. pressionou de me obrigar, não. Claro que não. Vou te falar com como certeza. pai. Eu acho que meu pai foi gerente de banco. Né? Talvez uma das alegrias dele fosse que eu fosse gerente de banco. Né? É natural, quando você gosta daquilo que você faz, quando você está bem sucedido, você fala assim, poxa, o que meu filho vai ser? Pô, tomara que ele faça a mesma coisa que eu faço. Né? Se eu sou tão feliz com o que eu faço, por que meu filho não pode ser? E isso a gente vê, né? Advogado, até jogador de futebol. Né? O cara, a gente tem um exemplo clássico lá, né? Vizinhos lá, que são jogadores de futebol, que a gente vai trazer para o nosso Bapcast aqui. O filho quer ser jogador. É natural você seguir quando você tem um bom exemplo. Né? Sempre natural. E daí, aproveitando isso, o pessoal perguntou para você lá, teus amigos fizeram uma pergunta sobre plantão. Aham. Né? Específica. Pergunta aí pro tio Rogério. Tinha muitos amigos meus que estavam querendo saber. Tio sobre- Rogério, porque ele vou te falar, só para eu queimar. Sim, eu sou o tio Rogério. Tio Rogério, né? Primeiro tio Rogério é mais desde velho. que ele era e re- pequeno. E realmente, desde pequeno, te chama tio Rogério, vai ficar difícil aqui ficar falando vai doutor ficar difícil, Rogério, não. doutor Pois Rogério. é, E até realmente complica não um pouco, precisa. Vai né? quebrar as pernas, né, Realmente André? não precisa. Então, muitos Tio amigos Rogério. meus, muitos amigos meus queriam saber sobre o plantão. De tipo, tem muita gente que acredita que plantão dá assim um monte de dinheiro, que é muito fácil de fazer. Ó, o romantismo de novo. Aham, que romantizam bastante. Daí eu queria saber o que você acha sobre isso e o que você falaria pro pessoal. Perfeito. Como é que Deixa eu é? só, antes do Rogério falar, eu quero falar um negócio. Lembrando que o Rogério, professor da universidade, eu te contei isso vindo no carro para cá, foi fazer plantão depois de velho, né, com toda a formação dele na UTI Covid. É um cara certo isso para é falar, verdade. que passou uma experiência grande. O que é o plantão para você, Rogério? É uma experiência difícil, Sim. mas enriquecedora. Garanto que foi muito enriquecedor, até porque depois de tantos anos de formado, você fazer um plantão noturno no UTI Covid foi uma coisa que me deixou marcas profundas e grandes ensinamentos. Mas esse é um assunto para o próximo Bapcast. O próximo convidado nós de novo podemos só para falar conversar de Covid. sobre Covid E na tua saúde, experiência sobre que você Covid teve. na saúde pública. Então a questão do plantão é a seguinte: complementando só a tua pergunta anterior, né? O filho faz medicina porque o pai fez medicina e não quer, e porque o pai é bem sucedido, ou mais ou menos, e o filho tem que cuidar para tentar também ser bem sucedido. Não é uma coisa, uma condição sine qua non, uma coisa que vai ser, não, meu pai está bem, é um bom médico, então eu vou ser também. Vai ter que lutar e ralar, porque não existe atalho na medicina, não tem atalho, não tem pular. Meu pai é bem sucedido, então eu vou ser também. Não, vai ter que estudar e ralar bastante. E isso aí, já puxando a tua pergunta, passa pela questão dos plantões. Não tem nenhum médico recém-formado, eu não sei da tua experiência, Eduardo, mas que não tenha passado por algum plantão, seja como clínico geral recém-formado, seja durante a residência, seja como especialista. Todo mundo faz algum plantão na vida, seja plantão diurno ou seja plantão noturno. Para fazer plantão e atender, você primeiro tem que ter uma formação muito boa, porque você é a porta de entrada. A pessoa passa mal, tem um acidente de carro, tem algum problema, você vai atender. Então tem que saber o que está fazendo. É a diferença entre salvar uma vida ou não. Então tem que ter uma formação boa e uma segurança para fazer isso. E em segundo lugar, essa questão de que plantões vai ganhar muito dinheiro fazendo plantão não é longe de ser uma verdade. Talvez isso há 50 anos atrás, sei lá. Hoje em dia existe a remuneração, que eu acho às vezes mais justa, às vezes menos justa para um plantão de diurno, noturno. Você consegue viver, consegue ter uma qualidade de vida boa, consegue ganhar o teu dinheirinho, afinal não existe almoço grátis, então todo profissional tem que ser remunerado, mas não a ponto de ficar rico ou de ter um padrão de vida tão alto fazendo plantões.
Mas os plantões para muitos médicos, e mesmo médicos mais velhos, são como uma complementação de renda importante. Sim, com Tem certeza. muita gente que trabalha no seu consultório, mas que no fim de semana, à noite, faz lá 1, 2, 3 vezes por mês um plantão para complementar a sua renda. Então o plantão, ele é um mal, entre aspas, né? Um mal necessário, porque ele complementa a renda, todo médico passa por isso, principalmente no início, quando não tem sua clientela, seu consultório, e é necessário para a sociedade. Sim. É necessário. Importante, né? Todos os hospitais têm que ter um médico de plantão. Lógico, se eu passar mal agora, eu vou ter que ir num plantão de um hospital e eu espero que tenha lá um médico bem formado para me atender. E vou ficar agradecidíssimo por ele estar lá de noite à disposição para me atender. Então, todo médico passa por isso, a sociedade precisa de médicos fazendo plantão, mas, na minha visão, ninguém vai ficar rico, ninguém vai ganhar dinheiro, fortunas fazendo plantão. Eu diria já também, de forma geral, a medicina, mas respondendo a tua pergunta sobre os plantões, vai passar noites em claro, quer fazer medicina, vai passar noites em claro, seja durante a residência, seja no início de formado, é inevitável escapar disso. E mesmo mais velho, como você falou, né? Fiz plantões noturnos em UTI Covid, das 7 da noite às 7 da manhã, agora, recentemente, e, como eu falei, foi uma experiência muito grande. Então, sobre o plantão, é mais ou menos por aí. O que você acha do plantão, Rogerinho? Na tua visão, você está entrando agora, você está verdinho ainda na medicina, né? Vai começar segunda-feira, é isso, né? Aham. O que você imagina? Você já viu teu pai fazendo, é óbvio. Eu imagino que, igual eu estava falando, que eu vi ele chegando cansado em casa e eu não achava, nossa, que pra quê, né? Mas daí eu fui ficando mais velho e vi o motivo e vi que precisa, mesma coisa. Você entendeu? É inevitável, Entendeu o né? motivo. Entendeu Igual que é ele- inevitável e que é importante. Que é Tem importante, ter. igual ele falou que É uma experiência de vida. O sempre plantão, aprende, né? Tipo assim, Eu tem a fiz- parte ruim que é ficar acordado, né? Mas tem sempre a parte boa que Sim, é aprender e estar à disposição, igual ele falou. Se precisar de um médico, eu comecei Eu minha vou tá vida lá fazendo pra- plantão, né? Então, já que sou médico também, então vou dar o espetáculo aqui. Eu comecei minha vida fazendo plantão. É sofrido, né? Você ficar lá, às vezes, eu fazia das 7 da manhã, da 7 da noite, 7 da manhã, num pronto atendimento. Às vezes a pessoa olhava, chegava, você falava assim, poxa, eu não tô aguentando ficar aqui, né, de pé, o médico, né? Mas você via pessoas que precisavam mais de você do que você precisava ali naquele momento. Então você acaba aprendendo como é que eu vou dizer, a não dormir, acaba aprendendo a jantar em 10 minutos, né, Rogério? Sim, Se ou tiver tempo menos. para jantar, porque às vezes você está jantando, vem alguma emergência. Jantar você um tem bis. você Leva tem uma caixa de bis Isso, e janta você a tem que caixa fazer, de bis tem ali. que fazer alguma coisa, né? É Mas é isso isso aí, André. Essa acho que pergunta Ou do quando plantão. você está de madrugada, Uhum. né? Existem plantões que você passa a noite inteira acordado. Eu fiz plantão num pronto-socorro, quando estava recém-formado, que eu não precisava ficar a noite inteira acordado, não tinha movimento o tempo todo. Eu era o único médico num pronto-socorro É, fiz vários. e eu ia dormir daí. Então chegava meia-noite, por aí, acabava o movimento e ia dormir. Só que daí o segurança, ou às vezes tinha outros funcionários do hospital, ligavam no quarto quando chegava algum paciente. Só que chegava a 1 da manhã, outras 2, outras 3, outras 4. Então eu subia, cochilava, dali a pouco tocava o telefone. Aquele telefone parecia um sino no ouvido. Um alarme de bombeiro. Um alarme de bombeiro. Aí você dá um susto, assim, desce com aquela cara meio torta, com o avental tudo meio torto, com o cabelo em pé, entendeu? Aquela cara assim, parece que tá meio bêbado. Mas tem que jogar uma água na cara, ir lá e atender e resolver o problema. Como você falou, a pessoa está precisando. Então, aí voltava a dormir, dali uma meia hora de novo a sirene de bombeiro. Então, é assim a vida, são assim os plantões. Mas são fases que passam, não precisa fazer plantão o resto da vida. E os médicos vão se formando, necessitam de emprego e os mais velhos vão deixando os plantões para os mais novos. E isso é o bonito da medicina também, de qualquer profissão, né? As pessoas mais novas vão entrando e assumindo essas funções. Para isso só precisam estar bem formadas, obviamente. Rogerinho, como é que foi para você estudar e fazer medicina? Para estudar para fazer medicina. Agora vamos falar um pouquinho já que o pai também é professor universitário, como é que foi fazer vestibular? Como é que está o vestibular hoje? Você passou, então você já, nesse ponto, você já é um campeão, você já é alguém bem sucedido em relação a muitos que vão fazer, não só vestibular para medicina, né, Rogério, mas vestibular para qualquer coisa, né? Hoje tem o Enem, na minha época do teu pai não tinha, né? Hoje tem outras formas de entrar na faculdade, que não seria só o vestibular puro e simplesmente como era o nosso. Mas como é que foi a tua formação? Você abriu mão da tua namorada? Você abriu mão de andar de barco na praia com o pai? Como é que foi? É fácil? É só chegar e falar assim, não, vou fazer medicina, sei lá, vou fazer jornalismo.
Só chegar e vou passar. Como é que foi? Ah, você falou da minha formação. Estudei no Positivo a vida inteira, até o terceirão. Aí eu fiz o terceirão no Positivo, fiz vestibular no final do terceirão e foi um desastre. desastre. Não passou de cara? Não, nem perto. Que né? não é de demérito nenhum. Nem perto. Daí eu comecei a ver que, sabe, durante o terceirão eu tava achando, vai chegar, eu vou Isso. conseguir em alguma. Tem tanto aqui, né? Em alguma eu consigo. Chegou, tomei, Não deu certo. me dei mal em raqueta. todas. Daí fui pro Elite, outro cursinho que tem. Uhum. Daí quando começou a aula eu comecei a estudar mais, né? Quantas não tem horas outra- por dia você estudava? Depende. Tipo, média. começava às 7 da manhã a aula, ia até 1h20. Daí eu geralmente almoçava lá no shopping, do lado do Shopping Miller ali, Sim. e voltava pro colégio e ficava estudando lá mesmo. Até dependia daí. Daí entre 5h30, 7, por aí. Voltava para casa umas 5h30, 7. Até aí já Chegava deu em quase casa, 12 horas aí que você é. tá contando. Era o dia inteiro. Não Dia tem. inteiro. Inclusive sábado. Isso que eu ia falar. E fins de semana? Você abriu mão, não abriu mão? Fins de semana eu ia para aula, tinha aula sábado, né? Mesma coisa, 7h20, 7 horas até 1h20, só que daí eu não costumava ficar lá de tarde. Eu voltava para casa no sábado e essa parte era difícil. Eu conseguia chegar da aula sábado, almoçar e conseguia ainda estudar, porque sábado é mais Certo, puxado, certo. né? Mas dava um jeito. E como é que você fez assim com teus amigos? Você perdeu amigos, você? Eu sei que você tem namorada, não sei se tá com namorada ainda, né, Rogério? Tá, né? Então, manda um oi pra namorada, inclusive, senão ela vai brigar contigo. Um beijo, Isadora. Mas assim, ela entendeu, não Sim. entendeu? Como é que você fez esse milagre aí? Porque não é fácil, né? Tem- Pô, eu vou te contar uma história. Eu e o teu pai, com as esposas, já é difícil, porque imagine. Ele acabou de falar aqui, 6h30 da manhã, não sei o quê, papapá, tá aqui no Bapcast agora, 9 e pouco da noite. E daí, como é que faz? Só que a gente é casado. Nós estamos velho, né, André? Né, Rogério? Nós já sabemos como lidar. Agora você, um cara novinho, que tinha um sonho de ser médico, estava estudando, batalhando. Como é que você fez? Você só estudou, largou tudo, ou você soube conciliar? Soube conciliar. Inclusive, eu acho muito importante, assim, não necessariamente ter uma namorada, né? Mas ter coisa, tipo, uma Ter distração, um lazer. Tipo, eu tinha minha namorada e eu, como ele falou no começo, eu gosto muito de futebol, assistia o jogo do Atlético, ia no jogo, pra mim era, tipo, o momento que eu me Se distrair. esquecia de tudo, sabe? Daí era bom. E- Teve boas. Foi bom os jogos do Atlético ano Sim. passado? Não, a maioria foi, né? Só no foi. final que... Foi bom. A maioria foi. Só no final que. Mas estava falando da namorada, entendeu perfeitamente. E diz que também tem um detalhe aqui no terceirão que eu fiquei mal, não passei nada e ela passou, né? Ah, então tem esse Ela Ela faz só- medicina também. Ela faz faz, medicina. Agora aham. tá no Eu segundo conheço ano. Tá no Isadora. segundo Isadora, ano. você Isso. conhece? Daí ela passou e eu não. Então, além de Pois eu é, não você ter tinha- passado, que já é ruim, né? Sim. Ainda teve ela passando, que E foi. você não passou. Tipo, óbvio que eu fiquei feliz por ela ter passado, mas daí Sim. é uma pressão muito maior, né? Sim, Pro sim, próximo ano. Mas sim, ela entendeu E totalmente. tinha o né? Rafa Hammer chegando perto de ti, falando assim, opa, vai estudar comigo, vai estudar comigo. Seu burro, seu burro. É, Seu burro. Vai pai, estudar, pai, ele não vai passar de novo, Não vai vai- fazer vestibular comigo no outro ano, daí eu vou passar e ele você não. vai O ficar Rafael pra falava trás. isso. Ele falava, mas ele não. Você, Esse eu O sabia Rafa é um que era, guri- que era um guri- mais brincadeira. guri né? bonzinho, com certeza. É, Cara o legal. bonzinho. cara do bem. bonzinho. Cara do bem. Mas Oi, a namorada Rogerinho. dele estimulou bastante. Isso, professor. exatamente. Ajudou bastante. Tanto que ela teve. Meu dia de ver ela era sexta noite e sábado, né? Daí sexta, como eu Putz. tinha aula sábado, eu via ela sexta até Você tinha dia pra ver a Isadora. sexta Então e sábado. case com a Isadora, porque olha, já começou muito bem, hein, Rogério? Começou aceitando Se, já. se ela já aceitou de cara ter então, dia. sexta Parabéns, e Isa. sábado, daí sexta era menos tempo, eu tinha que voltar Sim. antes pra casa, porque sábado tinha aula. Daí sábado eu ficava um pouco mais. Joia, Rogério. Eu tô te colocando em frio aqui, mas é legal, porque o pessoal que tá assistindo o Bapcast, que vai assistir depois, a maioria, a idade do André é um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. E eles ficam tudo assim, será que estuda, né, Rogério? Será que não estuda? Como é que é, né? Então, legal você contar a tua história. Eu vou te contar que na minha época foi meio parecido. Quando eu fiz vestibular, não passei de cara, tive que fazer cursinho. E foi uma pressão grande, né? Pressão da própria teu pai, acho que não, mas existe uma pressão da família, do vô, da avó, do tio, da tia. E eu volto a dizer, eu não acho demérito nenhum não passar na primeira vez, né? Eu acho demérito quando o cara desiste do sonho dele.
Então, ele quer ser advogado, não passou, desiste, vai fazer outra coisa. Quer ser médico, não passou, desiste, vai fazer outra coisa. Existe assim, você desistir porque você não tem condições e realmente não tem como fazer. Sei lá, tem que trabalhar o dia inteiro, é uma outra história. Mas você desistir do teu sonho, não. Isso é demérito, né? Agora, não passou, tirando todas as piadas que você escutou do teu irmão e do resto do pessoal, né? Sim. Vale a pena, entendeu? Isso é um sonho. E você é um cara novo, né? A gente teve na faculdade, né, Rogério? Você agora, como professor universitário. Quantas pessoas na tua sala tinham lá mais de 30 anos? Eu tinha 2 na minha sala, pô. Que tinham mais de 30, são caras super bem-sucedidos Sim, hoje. sim, Eles já eram dentistas. E daí chegou um momento, não, dentista é ótimo. Tenho vários amigos que estão super felizes, não vão largar nunca, mas eles chegaram num momento da vida que falaram assim, ó, tô com 30 anos e eu descobri que eu quero ser médico. E o cara foi lá e fez e virou médico, né? O cara se tornou, são ótimos médicos, Que legal. excelentes profissionais, né? Então, não é o fato de você, a idade que importa. O que importa é a tua vontade, é a tua não desistência, né? Isso é o que importa. E você deve ver muito isso. Teu pai é professor de universidade, lida com os alunos. Conta a tua experiência tenho lá, alunos Rogério. de todos os tipos, todos maravilhosos, maravilhosos alunos que eu dou aula na Universidade Federal do Paraná. Bom, eles sabem, não preciso nem falar, se algum me ouvir vai saber o quanto eu gosto deles. Tá fazendo merchan de novo, média para ser de novo professor, não, na formatura. Não, o quanto eu gosto dos meus alunos. Mas enfim, alunos de todas as idades, de todas as classes, Pois é. muitos já formados, vários engenheiros, advogados, dentistas, farmacêuticos. Não porque querem fazer medicina, porque vai ganhar mais por isso, por aquilo. Não, é porque não se viram na outra profissão. Quando você decide a profissão, muitas vezes você é muito novo, com 17 anos, e aí começa lá com 20, 22, 23, se forma e, não gostei disso, mas eu tinha pensado em fazer medicina. Nossa, mas é tão difícil. Aí vem alguém e fala, não, tenta, é o que você está falando. É o teu sonho? É, então eu vou tentar. E então isso a gente vê muito claramente a dedicação dos alunos com isso. Complementando a questão, eu acho que os amigos do André vão querer saber, se você vai me perguntar isso, eu já vou responder com antecedência. Sobre essa questão do estudo, quanto estudar, eu tenho uma visão sobre isso. Uma visão clara, vendo o que aconteceu com ele e vendo vários outros, mesmo os calouros. Eu tenho tido contato com os calouros lá de medicina, com aluno de primeiro período. Tenho ido na recepção de calouros. Então, tem uma diferença também, não é só o estudo, só sentar e decorar tudo. É ter foco naquilo, foco e determinação. Essa palavra foco está na moda, é bonita, tem que ter foco, não sei o quê. Quando você quer uma coisa e você começa a colocar a tua energia naquela coisa, isso funciona, faz andar. Então você coloca a tua energia. O meu objetivo este ano é ter um pouquinho de lazer, é ir no jogo do Atlético, é manter a minha namorada. O jogo do Atlético para quem é atleticano. Para quem é atleticano. É ir manter a minha namorada. No Paraná, se quiser ver Vitória, vai no jogo do Atlético. É manter a namorada, beleza. Mas você se dedicou muito para a namorada no ano passado? Não. Claro que não. Qual que foi o foco? Estudo. O foco foi o estudo. Então você tem determinadas coisas, mas você está focado que o teu objetivo principal naquele ano é o estudo. Então, isso tem que estar na cabeça, porque senão você desvia, você não consegue estudar. Então, a partir do momento que a mosquinha do foco te picar e você incutir na tua cabeça que o objetivo daquele ano é passar no vestibular, e você começa a estudar com gosto, começa a estudar com gana, com vontade, você fica com raiva para estudar, você fica com vontade de estudar. E isso vale para qualquer coisa na vida. Isso vale para um time de futebol que quer ganhar um campeonato, vale para um advogado que quer ganhar uma causa, vale para um médico que quer fazer uma cirurgia bem sucedido. O cara vai ter gana, vai ter foco naquilo, né? Então, o foco para o estudo, para o vestibular é muito importante e você tem que direcionar a tua mente para aquilo naquele ano. Não é abdicar do resto da vida, mas vai ter que abdicar de algumas coisinhas, sim, de alguns feriados, de acordar cedo todo dia, vai ter que abdicar de algumas coisas para poder olhar aquilo e falar, eu quero, porque o benefício vem depois. Isso. Você colhe primeiro para plantar depois. Então, colhe agora, plante depois. Isso vale para passar no vestibular e vale para os médicos também. De estudar, trabalhar para poder colher depois sucesso, renda, tudo que seja o que for. Que precisa, na Exato. verdade, né? Quer fazer pergunta para ele, Sandra? Agora, a pergunta que eu vou fazer para o Rogério praticamente já respondeu. Tio Rogério. É, o tio Rogério. Pode falar. Daí eu queria fazer agora uma pergunta para o Rogerinho.
quais dicas que você daria para alguém que está querendo passar em medicina agora? Ou começar, tem o objetivo de passar e entrar numa faculdade. A primeira coisa é estudar. Tipo assim, ele falou Sem segredos. Que não é só isso, mas isso, tudo óbvio que não é só isso, mas isso é, sei lá, 90% do... Tem que sentar e estudar, não tem outro segredo. Daí eu acho importante também você, igual eu falei, ter alguma distração para, tipo, que eu tinha no jogo, namorada, tudo. Não em excesso, mas ter, porque também ninguém é um robô que aguenta ficar o ano inteiro só fazendo isso. E criar uma rotina, eu acho importante também. Porque, tipo, eu via as pessoas tendo aula sábado. Antes de eu ter aula sábado, eu falava, meu Deus, pô, eu não vou aguentar ter aula sábado. Daí chegou e eu me acostumei. No final do ano, quando eu não tinha aula sábado, eu achava estranho eu poder acordar mais tarde sábado. Então tem que se acostumar, criar uma rotina, estudar e é isso. Não tem E agora você é um calouro, né? Parabéns. Então, esse é o que o teu pai falou muito bem falado. Você colheu e agora está plantando a tua formação, na verdade. Mas você foi muito bem sucedido. Agora, se você não tem foco, e acho que não adianta, Rogério, isso é a palavra da moda, mas é importante para eles. Tem que ter foco mesmo, tem que focar. Eu acredito que no primeiro ano você não focou. Porque você sentiu assim, deve ser fácil, né? Meu pai fez, passou. Vou fazer igual, né? Pô, vai ser igual, a mesma coisa. Eu falo para esse aqui, a mesma história. Tipo, quer fazer? O Rogério foi muito feliz, teu pai foi muito feliz. Ele falou assim, não adianta, não é porque teu pai é bem sucedido que você vai ser. E isso para qualquer profissão. Medicina, advocacia, comunicação, seja lá o que for. Né? Até para o empresário, né? Não adianta o cara pegar uma empresa gigante e falar, meu pai era o dono dessa empresa. Ele leva a empresa à falência. 3 meses o cara compra 3 Ferrari, faliu, entendeu? Então não adianta, as coisas não servem. Então, isso é você, isso é o Rogerinho, é você que vai ser um médico, você que vai fazer o plantão. Teu pai vai estar lá sempre torcendo por você. Eu estou falando como pai porque eu sou o pai do André, né? Do BAP Filho, né? A gente vai estar sempre torcendo pelo filho. Não tem nada. Eu não acredito no mundo, e vou te dizer assim, óbvio, tem uns malucos aí por aí. Mas eu não acredito no mundo alguém que torça mais por vocês do que o pai e a mãe. Não tem. Não é teu amigo, me perdoe a Isa, mas não é a namorada, não é a esposa, é o pai e a mãe. O dia que vocês precisarem de alguma coisa, que o troço apertar de verdade, que acabou, as portas se fecharam, a porta da casa do pai e da mãe Sempre vai estar aberta. Até lá que vocês vão correr. Então, agora, isso é uma coisa. Agora, assim, vou ser igual meu pai. Quem sabe, né? Ou até melhor. Mas não né? deve ser uma meta. Melhor, mas não é uma meta. Não deve ser uma meta. Não tem que ter comparação. Você é eu você. Eu tenho que ser o meu você pai. Não. Você é o Rogerinho. Perfeito. Entendeu? Cada um tem a sua identidade. Tem a sua individualidade ali, tá? Rogério, eu queria que você contasse para mim. Eu sou médico também, mas eu vou deixar para você. Eu, quando fiz medicina, eu tive a imagem de um pediatra meu. Eu chegava no consultório dele e ele me contava a história de que ele atendia os pacientes e tal, deixava eu usar o estetoscópio dele, eu achava aquilo a coisa mais legal do mundo, né? Então eu já, desde pequenininho, eu já falava assim, pô, você é médico. Por quê? Quero ser igual ao doutor Mário Rossi. Esse era o nome do meu pediatra. Já morreu. Eu tive uma grande oportunidade porque eu pude, quando eu me formei aqui em Curitiba, ele estava atendendo aqui no litoral. Estava velhinho já. E foi um pouquinho antes dele ter uma doença mais séria, que acabou levando ele para junto de Deus e tal. E eu pude fazer uma carta para ele. Então eu fiz uma carta dizendo, olha, fiz medicina. Acho que nem o Rogério sabia dessa história. Acho que nem o André sabia. Eu fiz uma carta para ele dizendo assim, fiz medicina por tua causa. Porque você foi um exemplo para mim quando eu era paciente teu. E eu sei que ele fez uma carta de volta. E eu tenho essa carta guardada comigo até hoje. E ele conta na carta, ele fala assim, olha, foi uma das... Ele fala, até me emociona, porque ele falava assim, isso foi uma das coisas mais emocionantes que eu já tive na minha carreira e na minha vida. Diferente dele dizer assim, não, foi na medicina, não, foi na minha vida. Então, e o filho dele fez questão de vir, depois que ele morreu, coitadinho, ele veio e me deu um abraço. Então, é uma situação que para mim foi muito forte, entendeu? E daí eu queria que teu pai contasse para mim uma história, né? Para mim não, para o pessoal que está assistindo, Rogério, o que dentro da medicina, uma história assim que te emocionou? Eu sei que você é um cara que faz as pessoas escutarem. Então, quem não conhece o professor Rogério, meu amigo, ele faz implante coclear, é um dos melhores do Brasil, acho que o melhor do Brasil, estou puxando sardinha porque é meu amigo também, mas é um cara
muito bom, com certeza. Aqui se eu falar que você é o melhor, eu vou ficar escutando depois dos outros caras o resto da vida. Vai puxar saco do Rogério, então eu não vou falar, tá? Mas o cara é muito bom. Mas assim, conta uma história tua que vale a pena, que diga assim, pô, quero fazer medicina e quero ser igual ao Rogério. Bom, então, você falou que a minha área de atuação basicamente é tratamento da surdez. Sou otorrinolaringologista e trato surdez. E dentro da surdez eu trato a surdez profunda. A surdez profunda é a surdez total. É quem não escuta nada, nem com aparelhinho auditivo. Então, eu tenho mais de 1000 pacientes que eu já fiz a cirurgia de implante coclear, que é a cirurgia para tratamento da surdez profunda. Tá? E desses mais de 1000 pacientes são desde bebês com 6, 7 meses de idade até pessoas com mais de 90 anos. Ou que nasceram surdas ou que ficaram surdas em algum momento da vida. Então, só por aí você já pode imaginar o tanto de histórias, o tanto que eu e a nossa equipe, as fonoaudiólogas, secretárias, instrumentadoras, os outros médicos que trabalham comigo, o quanto nós já choramos e nos emocionamos em ver as histórias. Então, histórias particulares, né? Eu tenho crianças pequenas que hoje, com 25 anos de formado, eu estou vendo as crianças que eu tratei lá atrás, há décadas atrás, se formando hoje. Eu tenho alunos fazendo medicina, Olha que legal. que eu fiz a cirurgia de implante coclear e que teriam legal. muita dificuldade de fazer uma faculdade se não fosse Sim. essa possibilidade. Eu tenho idosos, eu tenho uma senhora eu lembro claramente dela falando que depois que ela voltou a ouvir, ela voltou a dançar com o marido. Porque ela não conseguia mais dançar, porque não conseguia acompanhar o ritmo, não escutava a música. Que bacana. E contava isso chorando. Eu tenho crianças que estão em escola regular, escola, né, para ouvintes totalmente inseridas, aprendendo língua. Eu tenho um menino, não vou citar o nome, um menino que está com 10, 12 anos, fala inglês, alemão, português muito bem. Eu fiz o implante quando ele era pequenininho. Então, enfim, histórias, nós temos N histórias, mas acho que essa questão do tratamento da surdez, que é a minha área específica, o Rogerinho vê bastante, quem vê as minhas redes sociais lá acompanha bem isso, o quanto isso muda a vida das pessoas, e a quantidade de histórias bonitas, emocionantes, é muito grande. Nós recebemos, a primeira consulta é engraçado, quando vem um bebezinho com 1 mês de vida, que fez o teste da orelhinha 2 vezes, deu negativo, daí fez os outros exames, recebeu o diagnóstico, seu filho é surdo, a criança está com 1 mês. O pediatra deu o diagnóstico, ou um outro otorrino. É um baque pro pai e pra mãe, né? Aí é o luto, é o luto total. Aí quando eu chamo na sala de espera, eu vejo no prontuário ali, né, no computador ali, 1 mês, né? E eu chamo lá o nenezinho, já levanta o pai ou a mãe com o bebê conforto, com o bebezinho, e mais 4 pessoas, os 2 avós de um lado, os 2 do outro. Então vem 6, né? 2 avós de um lado, 2 do outro, o pai e a mãe e um deles segurando o bebê conforto. Aí entram no consultório, invariavelmente alguém já entra chorando. O que aconteceu? Daí eu falo, daí senta ali, não tem nem lugar para 6 sentar no consultório. Aí eles entram e falam, o que aconteceu? Pequenininho aí, que legal, cuidado do bebezinho. Daí a mãe, o pai já começa a falar, já começa a chorar. Tá aqui o exame de surdez. Né? Mas então a gente começa assim o relacionamento com as famílias e termina recebendo agradecimento, feliz aniversário, presentes, todo ano de crianças que nós já fizemos a cirurgia do implante coclear há 5, 6, 10 anos atrás. Então, realmente é muito emocionante. Nós temos muitos casos, não são todos que dão certo, mas a grande maioria, felizmente, precisa de muita reabilitação depois. É um empenho para essas famílias, um empenho. Eu aplaudo de pé esses pais, de tanto que se empenham para os seus filhos, para fazer com que eles ouçam e entendam e compreendam e evoluam na vida. Eu aplaudo de pé e eu acompanho isso o dia a dia. Os pais mandam os videozinhos. Olha, doutor, ele falou papai, falou mamãe. Mandam direto, todo dia, vídeo da evolução dessas crianças. Então isso é muito legal, é muito bonito, muito emocionante. Tenho N histórias, mas só essas palavras aqui eu acho que já são um grande estímulo para quem quer fazer medicina, otorrino, e lidar eventualmente com surdez. É tudo muito difícil. Eu estou falando aqui, parece que está romântico, né? Não, é fácil, vai lá e coloca um negocinho no ouvido da criança, ela vai falar. Para colocar o negocinho lá precisa de anos de treinamento exaustivo para aprender.
E depois, depois que coloca lá o fiozinho lá dentro da cóclea da criança, anos de terapia, de acalmar os pais que são muito ansiosos, que querem com que a criança fale logo. Você tem que ser meio psicólogo junto, meio psiquiatra. Mas a gente vai aprendendo a lidar com essas situações e, no final das contas, essas famílias se tornam nossos grandes amigos e amigas. Então, essas histórias fazem valer a medicina. Show. Eu acho que... Bom, eu falei que não ia contar a minha história, acabei contando a história da Tormara, mas eu vou deixar... Depois eu vou fazer... A gente está quase acabando, eu vou fazer umas perguntinhas rápidas que a gente sempre faz para os dois. Mas assim, eu acho que a medicina, a gente ficou falando agora, o Bapcast praticamente inteiro da medicina, o mais importante é o relacionamento humano. Eu acho que o Rogério vai concordar, é ser humano. Esse é o principal. Você tem que ser humano como médico e tem que ser humano com o paciente, porque você está lidando com pessoas. Você está lidando com doença e com sentimento, né? Eu acho que esse é o principal. A gente não lida só com doença. Tem aquela velha história que sempre fala, né? Se eu não puder tratar, que eu pelo menos cuide e dê um conforto para essa pessoa. Teu pai é um exemplo. Siga e vai para frente aí, tá, Rogerinho? Mas antes que a gente comece a chorar todo mundo aqui, tem que ser mais alegre, né? Mas eu acho que quem quer fazer medicina tem que passar por tudo isso, tem que estar pronto para passar por isso. Então a gente vai finalizando, a gente sempre faz o seguinte, Rogério, a gente faz umas perguntas rapidinhas, tá? A ideia é sempre assim, tem que responder com uma palavra só, mas nunca dá, né? Nunca tem jeito, né? Eu falo bastante. A então ideia uma palavra para mim é meio... É para responder uma palavra, para mim tá meio complicado. Fala time de futebol, eu respondo Não, essa é a única que eu não vou te fazer a pergunta. E eu não, independente do time, né? Para um torço nem para o Atlético, nem para o Coxa, nem para o Paraná, mas de qualquer forma, vamos lá. Rogério, defina em uma palavra, medicina. O que é para você? É doação. Doação. Show. Rogerinho, você também vai entrar na brincadeira. O que você diria hoje em uma palavra? O que você espera para o futuro da medicina? Para o futuro da medicina da sua ou da medicina, minha? da tua profissão. Felicidade. Boa. Nossa, saiu muito bem, Rogério. Treinou o moleque, hein? Tá bom, hein? Eu não sabia das perguntas, você me sacaneou. Foi muito bem. É isso aí. Não, muito legal. E daí as últimas duas perguntas, tá? Não se preocupe que eu não vou sacanear. Rogério, em uma palavra, diga para teus alunos, para o pessoal aí, um conselho. Uma palavra. Dedicação. Se dediquem. Se dediquem ao que estão fazendo. Dedicação. Perfeito, perfeito. Duas, né? Rogerinho, em uma palavra só, manda um tchau lá para Isadora e para tua mãe. Tchau, Isadora. Tchau, mãe. Não, eu tô brincando. Pode mandar um beijo. Um beijo, Isadora. Um beijo, mãe. Um beijo, Rafael. Isso. E um beijo pro Tito. Também. Isso. São os Que deve irmãos. estar jogando videogame. Deve não, com certeza. Provavelmente. Fazendo a lição, ele não tá. Então, Você achou que eu ia fazer uma pergunta bem difícil, né? Já ficou Achei. pensando o que eu vou responder. Não, você já passou no vestibular. Agora Já estava suando. Vermelho. Não, agora já passou, tá? Rogério, meu grande irmão aqui, agora eu posso falar. Eu gosto muito do teu pai. Teu pai é um cara exemplo dentro da medicina, tá? Um cara professor. Eu sempre brinco com ele, porque daí eu sempre brinco e falo, professor. Mas ele é um professor universitário. Para ser professor é difícil, não é fácil. Para ser médico é difícil. Para ser professor, seja lá do que for, é mais difícil ainda. Você aprende com aquilo que você ensina, mas você tem a responsabilidade de ensinar. Esse é o principal. Então, sempre valorize as pessoas que vão ensinar a tua profissão. Eu até hoje eu mando panetone para os meus chefes de residência. Você vai entender o porquê. Eles me ensinaram a ser otorrino. Eles me ensinaram o que eu sou hoje. É óbvio, eu tinha a minha formação pessoal. Então eu sou o Batistella, eu gosto de falar, já fui político, né, Rogério Faz, presidente da BOL, não sei o quê. Mas quem me ensinou, pegou na minha mão, faz aqui, ó, a amígdala é assim que faz. O teu dia a dia. Eu nunca vou esquecer, tá? Então, leve o conselho do tio Eduardo agora para você. Não esqueça de quem te ensinou. Valorize teus professores, tá? Obrigado, professor Rogério, meu irmão. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Vocês devem estar cansados, mas brigadão por vocês terem vindo. Eu não poderia ter duas pessoas melhores aqui. O Rogério pai e o Rogerinho filho, tá? Conheço muito bem os dois. Foi muito legal. Obrigado mesmo. O Bapcast fica feliz, né, André, de estarem com vocês aqui, feliz. tá? Agradeço a Paula lá agora, senão ela vai te dar uns tapas,
tá? Agradeço aí. Sem dúvida. Eu agradeço vocês por esse convite. Isso é maravilhoso, estar aqui com amigos. A gente não vê o tempo passar. E se realmente deixar, nós vamos falando sim. longe, porque estamos falando do que a gente gosta. Então eu quero mandar um beijo enorme para vocês, para tua família maravilhosa, para tua esposa Ana, teus 2 filhos, André que está aqui, família que eu tenho um carinho, um respeito enorme pela amizade, pela correção que vocês têm, honestidade, uma família de bem e que faz o bem para todo mundo e por onde passa arranca sorrisos. Então eu sou muito feliz de ter vocês como amigo. Quero agradecer o Rogerinho de estar aqui comigo, um orgulho enorme, né? E mandar um beijo para os meus outros 2 filhos, que talvez vão ser médicos também, provavelmente. É bem provável para o Rafão, Rafael e o Tito, que não sei se está jogando videogame ou não, e um beijo com muito amor para minha esposa Paula, que está lá me ouvindo e que também faz parte, né, e fez parte dessa conquista do Rogerinho, porque se o casal não tiver unido no mesmo propósito de orientar e encaminhar o filho, as coisas desandam. Então, o mérito, quando o filho dá certo, quando o filho não dá certo, a culpa é do casal, né, dos 2. Quando o filho dá certo, o mérito também é do casal, é dos 2. Então, eu sou muito feliz também por ter a Paula ao meu lado. Ó, salve, boa noite. Quer mandar um abraço mais alguém, teus amigos, tal, o pessoal que vai começar, tudo bem? Tudo já mandei já. Então, beleza. Então, vai ter um monte de calor. Já passou pelo trote ou não, Rogério? Não, Ainda não? passei. Passou lá na praia, né? Lá em Guaratuba. Passei o trote com a minha família e com os amigos. O trote da faculdade tem ainda? Não sei, acho que não tem. É uma surpresa, hein, cara? Chega lá, uma surpresa, hein? Pois Eu não sei, eu Mas não na tô praia sabendo. nós fizemos um belo na trote praia. na nossa Guaratuba lá. Cresceu rápido o cabelo dele, né? Já tá cabeludinho. No começo Agora já ganhou o boné do Bapcast, tá tudo bem, né? exatamente. Obrigado, Rogério. Obrigado, Rogerinho. Obrigado. André, quer finalizar? Eu queria agradecer novamente a vocês, como sempre falo, é uma honra vocês estarem aqui, é muito legal, a gente está trocando ideia, aprender novas... Aprendeu o que tem que focar, sei o que quer fazer. Aprender a focar, aprender novas informações, novas curiosidades, novas coisas. Isso, aprendendo novos conhecimentos. Eu queria agradecer também o pessoal que vai assistir, né, ou está assistindo agora, e é isso. Joia. Você vê que ele tá aprendendo, né? O André já tá... Tá perfeito, Tá tá articulado. Tá articulado. Tá Sabe que eu levei articulado igual o pai. Sabe que eu levei uma bronca da Ana, a gente tava fazendo programa ao vivo, o primeiro programa com a Amanda. Da Ana chegou e falou assim, pô, você tá bronca no André ao vivo? Eu falei, pô, não é bap pai e bap filho? Então, O que o pai faz? bronca, Orienta. pô. É bronca construtiva. Né? É bronca Mas tá. construtiva. Tá indo bem. Bronca com amor. Obrigado, pessoal. Vocês todos aí que estão assistindo a gente, o Bapcast, vão curtindo nossos episódios. Eu fiquei muito feliz de estar com os 2 aqui, Rogério e Rogerinho. E a gente fecha então o nosso Bapcast. Curtam lá, assistam lá no YouTube. Tamo junto aí com vocês. O que tiverem de dúvida, manda que eu mando depois para eles responderem, tá bom? Boa noite para vocês, muito obrigado aí. Boa noite, boa tarde ou bom dia, não sei que hora que vocês vão assistir, mas obrigado por estarem por aí, tá? Valeu. Falou, pessoal, muito obrigado.